O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a solenidade de todos os santos. A igreja hoje nos faz memória da multidão dos santos que já se encontram na alegria eterna no céu. Assim como ouvimos na primeira leitura do Apocalipse de São João, uma multidão que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. São homens e mulheres que viveram nesta terra, que conheceram a nossa miséria, as nossas dificuldades e as nossas lutas. Desses que estão no céu conhecemos alguns, porém a maioria deles é desconhecida. São aqueles que viveram no escondimento, cumprindo o seu dever, sem esplendor, sem fama, sem poder. Pessoas talvez que ninguém mais se lembra, mas que o nosso Pai no céu lembra e que foram levadas ao céu para as alegrias eternas. Muitos também podem ter ocupado os cargos nobres nesta terra, mas que agora isso já não faz mais diferença. Meus amados irmãos e irmãs, ao olhar hoje é isso que celebramos, essa multidão de santos, a qual fazemos memória, e nem sabemos o nome. Deus também nos chama hoje a viver essa santidade, a sermos também santos. Se pudermos, talvez, claro, em uma palavra dizer aquilo que é santidade, né, iríamos dizer que é o amor, ou seja, amar. Ser santo é amar. É cumprir aquilo que fomos designados por Deus nesta terra, a nos unirmos cada vez mais a Ele. E nós estamos nesse mundo, claro, para ser felizes, né? Todos nós, de algum modo, buscam a felicidade.
inclusive aqueles que de alguma forma buscam coisas erradas. Por exemplo, alguém que quer tirar a sua vida, no fundo, está buscando a felicidade, o alívio de uma dor, muitas vezes, de uma ansiedade muito grande, quer tirar a sua vida, porque no fundo ela está buscando a felicidade. Alguém que entra no mundo das drogas, ela está buscando a felicidade também. Claro, de uma forma errada, que vai levar ela ao abismo total, mas no fundo está buscando também a felicidade. Alguém que vive a sexualidade completamente desenfreada também, no fundo, está buscando uma felicidade. Mas a felicidade amparada simplesmente em desejos humanos, em coisas humanas. Aquele que quer, talvez, guardar muito dinheiro nesta vida, buscar cada vez mais dinheiro, no fundo está buscando a felicidade. Só está colocando a felicidade em coisas erradas. Então não vai encontrar de fato a verdadeira felicidade. Santo Agostinho nos diz assim, que o nosso coração ficará e permanecerá inquieto enquanto não repousar em ti, diz ele para Deus. Ou seja, enquanto não repousarmos em Deus, nós não seremos felizes. Santo Agostinho tem um livro também bem curtinho sobre isso, para a vida feliz. Ele vai descrevendo que estamos nessa terra para ser feliz. Ele vai descrevendo os estágios de felicidade nesta terra e conclui então que nossa felicidade última em Deus. Só em Deus seremos completamente felizes. Porque se nós já nos unimos a Deus nesta terra, claro, vamos passar por diversas dificuldades, não tem como fugirmos do sofrimento neste mundo. Mas se estivermos cada vez mais unidos a Deus, já nesta terra, nós vamos passar por todos esses sofrimentos, essas penúrias, porque o nosso olhar está além dessas coisas eternas. Está para onde nossos irmãos que hoje celebramos estão, lá no céu. Quantos desses já não sofreram nesta terra, mas hoje gozam as alegrias eternas no céu? E é para lá que nós queremos ir, é para o céu, é a santidade que queremos, essa felicidade plena que só Deus pode nos dar. Só em Deus nós podemos ser felizes de fato. Quando nós cumprimos de fato o nosso objetivo aqui nesta terra, que é nos unirmos a Deus dentro da sua igreja, obedecendo os seus mandamentos. Esse é um dos caminhos, podemos dizer o primeiro caminho. Se queremos saber se estamos na vontade de Deus, se estamos querendo buscar a Deus, é isso, se estamos cumprindo os nossos mandamentos. Os mandamentos de Deus, desculpa. Assim como aquele jovem rico que interpela Jesus, quer o segui-lo, pergunta, como que eu faço para ser salvo? Jesus então diz, vai, cumpre os mandamentos, e cita para ele os mandamentos. E o jovem rico diz assim, não, mas isso eu já faço, já venho fazendo. O que eu faço para ser perfeito, ou seja, para ser santo? O que consiste essa vida então de santidade? Jesus diz o que para ele? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Ou seja, abandonar tudo. Não está dizendo para não ter as coisas, mas para não se apegar a essas coisas, seguir Jesus e seguir até o fim. Vem e segue-me. Ou seja, abandona todas essas coisas que não vai te trazer felicidade. Vem até mim, porque em mim estará a verdadeira felicidade. Vem e segue-me. E nós sabemos que aquele jovem rico vai embora triste, porque tinha muitos bens. Jesus então depois continua dizendo que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Está dizendo que os ricos não vão para o céu, mas que essas pessoas que são apegadas às coisas materiais, são apegadas a essas coisas aqui desta terra, com certeza não conseguem se prenderem cada vez mais às coisas do céu. Nós podemos, às vezes, São José Maria conta isso. Uma vez ele cuidava de um lugar onde tinha muitos pobres, e ele passava por aquele lugar onde as pessoas estavam distribuindo comida. E ele dizia que tinha um morador de rua ali, que quando recebia a comida, ele tirava uma colher do seu bolso, comia com aquela sua colher, limpava comia, lambia aquela colher para deixá-la limpa e guardava de novo. Não deixava ninguém tocar naquela colher. Ou seja, aquele homem não possuía nada de material, mas aquilo que ele possuía, ele era apegado àquilo.
Ou seja, é disso que o Senhor está falando. Por outro lado, São José Maria também dizia que conhecia muitas pessoas que tinham muitos bens materiais, mas que se desapegava, não era apegado a nada daquilo. Porque se desprendia dessas coisas terrenas para se apegar cada vez mais às coisas eternas. E esse é o nosso caminho. Porque é para lá que vamos, tudo isso nesta terra aqui é passageiro. E qual o caminho então para chegarmos ao céu, para chegarmos à santidade? Nosso Senhor hoje no Evangelho nos dá o caminho, que são as bem-aventuranças. Esse é o nosso caminho, a qual o Senhor nos ensina no Evangelho de hoje. Nessas 8, podemos dizer 9 também, bem-aventuranças que o Senhor nos dá hoje. Porque quando diz bem-aventurados, no fundo está dizendo felizes, né? Então, ou seja, alegres são os pobres em espírito, porque cujo coração está centrado em Deus. Ou seja, pobreza nesse sentido, ou seja, não está pegado a essas coisas desta terra, mas está com a sua vida centrada em Deus. Isso é ser um verdadeiro pobre de espírito. Não é que não tenha as coisas materiais, mas sua vida não está centrada nessas coisas materiais, está centrada em Deus. Alegres são também os aflitos, diz o Senhor, que são impotentes diante de situações dramáticas e não pretendem ter a solução para tudo. Ou seja, esses alegres, esses aflitos que sabem sofrer a sua aflição junto a Jesus, não se deixam levar por esses sofrimentos terrenos, mas se unem cada vez mais a Deus. Jesus diz ainda, alegres são os mansos, ou seja, porque não são aqueles, claro, nós temos que ser violentos com nós mesmos, contra o pecado, mas não violento contra as outras pessoas, não responder simplesmente violência contra violência, mas que tem como o coração de Jesus, como nós dizemos na jaculatória, né? Jesus manso e humilde de coração, né? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, ter esse coração manso como o de Jesus. E diz ainda, felizes são os famintos e sedentos de justiça. Ou seja, que tem sede de ver de fato essa justiça divina, não simplesmente a nossa justiça, que queremos impor muitas vezes às outras pessoas, mas essa justiça divina, a que vem de Deus. E alegres, diz ainda Jesus, são os misericordiosos, cujo destino constituirá em viver a comunhão definitiva com Deus. Ou seja, aquele que experimentou essa misericórdia de Deus e tem essa compaixão com todos os outros. Experimentou a misericórdia de Deus, mas não guarda para si. Distribui essa compaixão, essa misericórdia a todos. E alegres são os puros de coração, porque verão a Deus, diz o Senhor. Porque se desapega desses prazeres simplesmente terrenos, mundanos, e se apega às coisas eternas. Não quer se apegar a essas coisas simplesmente mundanas. Não quer dizer que elas são ruins em si. Por exemplo, um prazer sexual, ele é ilícito? Depende. Dentro do matrimônio, claro, vivido santamente, aberto à vida, é claro que ele é lícito. Mas fora dessas condições, ele sempre será ilícito. Será prazer pelo prazer. E é disso que nós temos que fugir. De tantas coisas impuras nesse mundo que vemos pelas mídias sociais, que vemos na TV, que vemos em todos os lugares, nos outdoors, ao sair na rua, nós vemos essas coisas impuras. Vemos ainda como querem cada vez mais tirar a inocência das nossas crianças, querendo colocar na escola, por exemplo, coisas que querem excitar a ideologia de gênero e tantas outras coisas, para tirar a pureza das nossas crianças, essas músicas que nós vemos às vezes que nem nós adultos conseguimos ver, tão impuras, e colocam as crianças para ouvir, para dançar daquelas formas mais impuras, que elas nem sabem o que estão fazendo ainda, mas já vão entrando neste meio. Mas por quê? Porque os pais com certeza já não vivem mais essa pureza, já não querem de fato viver e ser puros de coração. Alegres são também os promotores da paz, mas é a paz que vem de Deus, não é uma paz simplesmente sem guerra. A paz vem depois de um momento de guerra, ou seja, essa guerra que nós fazemos interiormente, contra nós mesmos, contra os nossos pecados, nossos defeitos. Então não somos assim os promotores da paz. E também alegres são os perseguidos por causa da justiça, os que lutam para fazer o projeto de Deus para a humanidade. Ou seja, sempre como nós buscarmos, ainda mais nos dias de hoje,
quando nós vemos, por exemplo, os ataques que estão fazendo na França, e hoje, ainda antes de vir a missa ali, de mais um padre ortodoxo que foi atacado na porta da igreja enquanto fechava a igreja, de manhã, fechando a igreja, foi atacado, foi para o hospital, ainda não morreu, mas mais um cristão católico que foi atacado na França por um muçulmano. Ou seja, mas nós buscamos o reino de Deus, não simplesmente as coisas deste mundo. Que o Senhor nos dê a força para também defender a nossa fé até o fim. Até o fim. Nos momentos, nos dias de hoje, talvez isso seja uma das coisas mais difíceis. Nos meios que qual vivemos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, defender a nossa fé nos causa muitas vezes constrangimento, vamos perder amigos, perder parentes muitas vezes, mas tudo isso passa. O que nos importa é a alegria que teremos no céu, junto de Deus. E rezemos, claro, por essas pessoas, que queremos que elas também vão para o céu. Queremos a salvação para todos, assim como o Senhor veio a este mundo para todos. Então que possamos, por fim, pedir a Nossa Senhora, celebrando hoje a solenidade de todos os santos, que ela nos ajude. Ela que é a bem-aventurada, nos ajude também a viver as bem-aventuranças. Essa alegria no céu, a participarmos também da natureza divina de Deus. Porque o Senhor, quando se encarnou, Ele tomou a nossa natureza humana, possibilitando para nós, então, participarmos da natureza divina. Por participação, não seremos Deus, mas por participação, participaremos então dessa natureza divina de Deus. E isso então é a santidade. Nos unimos cada vez mais a Deus. Fugimos cada vez mais dessas coisas terrenas e nos unimos cada vez mais às coisas celestes. Nos prendemos a Deus, que é para o céu que queremos ir. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude cada vez mais, a cada dia, sermos fiéis nas pequenas coisas para Deus nos confiar então essa grandiosidade que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.